senador Pompeu se empolga em festa e se joga na plateia, mas cai no chão. Ucrânia reivindica novos bancos no sul, perto de Bunker. ONU alerta que Líbia pode enfrentar surto de doenças após inundações. A presidente da Comissão Europeia apresenta plano de emergência para ajudar a Itália com migrantes. Lula pede a membros do 707G Cicina evitem divisões. E ainda, Brasil recebe a Expo Cannabis. É a partir de agora, no Boa Tarde Mundo. Começando o BTN dessa segunda, já com a informação de que a Ucrânia anunciou nesta segunda-feira ter avançado no sul do país e perto de Bunker, no leste. As forças de Kiev realizam desde uma coletiva contra a invasão russa. A Ucrânia anunciou nesta segunda-feira que recuperou 7 quilômetros quadrados na semana passada em áreas ocupadas pelo exército russo no sul do país e nas proximidades de Bakhmut, na região leste, onde as forças de Kiev executam uma contraofensiva complexa. Na semana passada, as Forças Armadas ucranianas avançaram com sucesso na direção de Bakhmut, no leste. 2 áreas foram libertadas, Andrivka e Klishivka. Vale ressaltar que nenhuma força-tarefa ofensiva foi estabelecida nesta área e as Forças Armadas ucranianas estão realizando a ofensiva com as forças que estão alocadas para conduzir a defesa. Eles não têm equipamentos e meios extras. As tropas ucranianas, envolvidas desde junho em uma contraofensiva diante das linhas de defesa russas fortalecidas, intensificaram a pressão nos últimos 15 dias, recuperando o controle de Robotyne no sul e de Andrivka no leste. A localidade de Klishivka foi recuperada no domingo após meses de combates. O exército ucraniano também anunciou nesta segunda-feira que derrubou 18 drones e 17 mísseis lançados pela Rússia em uma nova série de ataques noturnos. E aconteceu sábado, retrasado, a primeira FLICE, Feira Literária de Independentes do Ceará, que aconteceu no Centro Cultural Belchior, na Grande Fortaleza. Eu e minha equipe esteve lá e preparamos uma reportagem especial para exibir. Roda o VT. De mãos em mãos, das mais calejadas da escrita às mais poéticas, surge o coletivo Autores Independentes do Ceará, na junção da literatura com a vontade de ser lido. O grupo, que se originou em conversas de WhatsApp, agora ganhou fortaleza com um evento gratuito que foi a partir das 16 horas de sábado até às 9 no Centro Cultural Belchior. Esse aqui é o Caçador de Grilos, é um livro de literatura infantil juvenil para todas as idades, a partir de 8 anos. Então, é um livro com aventura, um livro com comédia, é um livro bacana para quem quer se desfrutar numa aventura maravilhosa com Luca e seus amigos. A primeira Feira Literária Independente do Ceará, a FLICE, reuniu mais de 30 autores independentes com lançamentos, palestras, oficinas e principalmente exposição e vendas dos escritos. Olá, eu sou a Luísa Carvalho, escritora do livro infantil Chico Pequetinho. Esse é o meu primeiro livro infantil, lancei no ano passado, e ele tem uma mensagem muito legal, que é de um passarinho que caiu no rio e algumas crianças foram cuidar desse passarinho. Eles estavam na escola e tinha que ter alguém que fosse cuidar. E teve todo esse processo de cuidados e depois de soltar a liberdade. Muitos autores divulgam o seu trabalho para a gente na entrevista. Esse daqui se chama Chamego, Afeto e Cura. Ele fala sobre diversidade de gênero e ele foi inspirado na minha namorada, que chama Ivana Ferreira, que é essa moça aqui da caricatura. E o primeiro que eu tenho se chama Depressão e Suicídio. É uma coletânea de textos que fala sobre saúde mental, psicoterapia e como está entendendo e tratando essas questões de saúde mental. Morada em Edição, que eu lancei nesse ano.
É um livro de poemas que falam principalmente sobre a casa, as mudanças das moradias, a família e o cotidiano. Os autores se orgulham quando fala do seu livro na reportagem. E ele, na verdade, é uma ficção histórica, que se passa no ano de 1999, por isso o nome dele, e se passa nos últimos dias de dezembro de 1999, e o padre da cidade, o Francisco, ele acredita que o mundo vai acabar na chegada do ano 1000. Então, a história vai se passar nesse período com uma multidão de gente, muitos contaminados com a peste, o inimigo que está atacando esse lugar, que eles não sabem quem é, de onde veio. Então, no meio desse caos, e com esse fato que nós profeta do futuro, as pessoas vão ter que tentar sobreviver a esses acontecimentos e chegar e passar o ano 1000. Os autores presentes na roda literária falam um pouco da literatura, na independência da literária do estado do Ceará. O meu livro é efetivamente um livro que sai da dor. A minha relação com a escrita era uma relação que eu tinha lá na infância, de escrita diária. E aí, depois que dizem que a faculdade vai fazer você odiar ler, né, e escrever. E este livro, Indira, aborda o tema da ecologia, o tema da Amazônia. É uma menina, que é Indira, de propósito, quer dizer, irmã da mulher, e ela tem uma vontade de mudança. E aí sai do Nordeste, vai para a Amazônia, e se vive, se convive com os índios, e luta em favor da floresta pelos invasores que vão tentar destruir. É isso, a proposta tem uma aventura, passa pelos 5 elementos da natureza, e aí o 5º elemento é o espírito vermelho. Cerca de 100 autores compõem o coletivo. No evento foram reunidos mais de 30 com lançamentos e exposições de suas obras. Paisagens de Dentro. Ele é um livro de poesias contemporâneas com várias temáticas. Aborda poemas de 2018 a 2022, que eu publiquei recentemente em maio, e tem poesias, né, bem interessantes. Parabenizar a todos os escritores independentes aqui do estado do Ceará, ficou massa aí a Flice, parabéns, que tem mais. Antes de encerrar o nosso primeiro bloco, nós falamos sobre a ONU, que alertou que a Líbia pode enfrentar um surto de doenças após as inundações devastadoras no leste do país. As operações de busca continuam e uma equipe grega enviada para ajudar nos trabalhos sofreu um acidente de trânsito que deixou vários mortos. O Exército continua procurando corpos no Mar da Líbia mais de uma semana após as inundações que mataram milhares de pessoas e deixaram muitas desaparecidas. Nesta segunda-feira, agências da ONU disseram que estão lutando para prevenir um surto de doenças após as enchentes. A missão de apoio das Nações Unidas na Líbia explicou em um comunicado que equipes de 9 agências da ONU estiveram no local prestando ajuda às pessoas afetadas pela tempestade Daniel e pelas inundações repentinas que atingiram Derna e outras cidades do leste da Líbia. A tempestade vinda do Mediterrâneo atingiu a região no dia 10 de setembro e causou o rompimento de 2 barragens localizadas no leito do rio que atravessa a cidade, desencadeando um fluxo semelhante a um tsunami. O último relatório do governo que controla o leste da Líbia aponta mais de 3.000 mortos e milhares de desaparecidos. Em meio à tragédia, uma equipe de resgate enviada pela Grécia se uniu à contagem dos mortos. 5 pessoas morreram em um acidente de trânsito pouco depois de chegarem ao país. 3 pessoas de uma família líbia também morreram no acidente. A colisão aconteceu quando a equipe grega, composta por 19 pessoas, se dirigia de Benghazi para a cidade de Derna, uma das mais afetadas pelas tempestades. As autoridades gregas lamentaram as perdas e informaram que os corpos vão ser repatriados. Agora um breve intervalo e a seguir, a presidente da Comissão Europeia apresenta um plano de emergência para ajudar a Itália com migrantes. Lula pede a membros do C7 na China que evitem as divisões. E ainda, o Brasil recebe a Expo Cannabis. A pausa é bem rápida, nós já voltamos.
presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou neste domingo um plano de emergência para ajudar a Itália a administrar a chegada recorde de migrantes em seu território. A líder pediu solidariedade a seus aliados do bloco europeu. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, visitou a ilha mediterrânea de Lampedusa, na Itália. Localizada a menos de 150 quilômetros da costa da Tunísia, a ilha é um ponto de chegada comum para migrantes do norte da África. Ursula esteve acompanhada da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. Elas visitaram o centro de acolhimento de imigrantes da pequena ilha, saturada pelo desembarque de dezenas de milhares de pessoas nos últimos dias. É muito importante para mim porque a migração irregular é um desafio europeu e precisa de uma resposta europeia. Estamos juntos nisso. A chefe do Executivo Europeu apresentou um plano de ajuda em 10 pontos para administrar a situação atual, distribuir os solicitantes de asilo entre os membros do bloco e prevenir a repetição desses episódios que pressionam os sistemas logísticos e administrativos da Itália. Quero dizer que não considero isso um gesto de solidariedade da Europa para com a Itália. Considero que é um gesto de responsabilidade da Europa, porque estas não são apenas as fronteiras da Itália, são as fronteiras da Europa. O objetivo é combinar uma postura dura contra os traficantes de pessoas e uma simplificação das vias legais para que aqueles que se qualificam para asilo possam chegar à Europa. Entre segunda e quarta-feira, cerca de 8.500 pessoas, mais do que toda a população local de Lampedusa, chegaram a bordo de 199 barcos, segundo dados da Agência de Migração da ONU. No total, mais de 127 mil migrantes irregulares chegaram às costas italianas desde o início do ano, quase o dobro em comparação com o mesmo período do ano passado. Olha, era para cair no braço do povo, mas Antônio Maurício Pinheiro Jucá, o prefeito de Senador Pompeu, acabou caindo no chão. Ele comemorava em meio a uma festa no centro da cidade na noite de domingo, dia 3, o aniversário de 127 anos de emancipação política do município, quando se empolgou e se jogou na plateia. As pessoas em torno do palco foram pegas de surpresa e não resistiram ao peso do prefeito, que acabou caindo no chão. Já depois o prefeito falou que está bem, que não aconteceu nada demais. Mudando de assunto, não dá pra perguntar. Deixa eu me levar pra mim também. Voltando agora, já me recompus, vamos prosseguir. O Brasil recebeu neste fim de semana a primeira edição internacional da Expo Cannabis. A feira realizada em São Paulo é voltada à indústria da maconha em meio a um debate nacional sobre a descriminalização de droga para uso pessoal. O Brasil recebe neste fim de semana a primeira edição internacional da Expo Cannabis. Segundo os organizadores, são esperadas 20 mil pessoas no evento em São Paulo, que apresenta os inúmeros usos da planta, desde recreativo até para tratamentos médicos. A gente quer mostrar ao público com essa feira toda a capacidade da planta em entrar em diversos setores, porque a gente não está só falando de indústria farmacêutica. A gente está falando também que a planta ela pode ter atuação na indústria de alimentos e bebidas, de construção civil, indústria têxtil, biocombustível. A feira é realizada no momento em que o Brasil reavalia suas leis proibicionistas sobre drogas. O Supremo Tribunal Federal já contabiliza 5 votos pela descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal. Um pedido de vista feito pelo ministro André Mendonça suspendeu o julgamento. Não há data para a retomada. Acho muito importante ter a primeira edição aqui no Brasil, porque nós estamos num momento muito propício a isso. Há uma discussão tanto do ponto de vista legislativo, quanto também no judiciário a respeito dos medicamentos à base da cannabis, inclusive também do uso adulto. A maconha com fins medicinais é um tema delicado no Brasil, onde pacientes têm que recorrer aos tribunais para obter o direito de usar o ingrediente ativo canabidiol, ou CBD, no tratamento de doenças como a epilepsia.
precisa ver a realidade. Tem muita gente que consome, sendo medicinal ou recreativo, como eles gostam de diferenciar. Mas acredito que, bom, tem que seguir passos de países aí como a Alemanha, Estados Unidos. A Expo Cannabis surgiu no vizinho Uruguai em 2013, mesmo ano em que o país se tornou o primeiro do mundo a legalizar totalmente a produção e a venda regulamentada de maconha. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu neste sábado aos países do Z70 mais China que evitem divisão, façam as suas exigências aos países mais ricos diante aos desafios da tecnologia digital e da transição energética. Em um discurso neste sábado na reunião de líderes do G77 e China, realizada em Havana, o presidente Lula pediu aos países do grupo que evitem a divisão. A governança mundial segue assimétrica. A ONU, o sistema Bretton Woods e a OMC estão perdendo credibilidade. Não podemos nos dividir. Para o presidente brasileiro, a revolução digital e a transição energética são duas grandes transformações em curso que não podem ser moldadas por economias ricas, reeditando a relação de dependência entre centro e periferia. Precisamos reforçar nossas reivindicações à luz da quarta revolução industrial. Há duas grandes transformações em curso. Elas não podem ser moldadas por um punhado de economias ricas, reeditando a relação de dependência entre centro e periferia. A primeira é a revolução digital. A segunda grande mudança em curso no mundo é a transição energética. A emergência climática nos impõe novos imperativos, mas a transição justa traz oportunidades. A cúpula do G77 mais China, integrado por mais de 100 países da Ásia, África e América Latina, que representam 80% da população mundial, começou na sexta-feira. Representantes de cerca de 100 países estão em Havana. O tema do encontro é o papel da ciência, tecnologia e inovação no desenvolvimento. O grupo, criado em 1964 por 77 países, hoje conta com 134 nações. A China participa como ator externo. O Tarde Mundo de hoje vai ficando por aqui. Gente, em questão a situação inusitada de agora há pouco, peço desculpas, primeira vez que isso acontece aqui ao vivo, crise de riso no meio ali da coisa séria isso no jornal. Me perdoem, já vai ter meme no Instagram que eu sei, entendeu? Já deve estar repercutindo aí, mas enfim, me perdoem, tá? Peço desculpas mais uma vez. Realmente situação inusitada ali, né, na graça aí da notícia, meio da notícia, mas perdão ao prefeito, né, porque quando eu falei aqui deu uma situação como se eu estivesse rindo do prefeito, mas não, tá, gente? É só crise no meio do jornal ali, né, mas me perdoem de verdade e vamos prosseguir, né? Amanhã não tem Boa Tarde Mundo, nem amanhã depois de amanhã, como falamos. Quinta-feira estamos de volta para rever essa e outras edições, nossas reportagens. É só voltar aqui no YouTube da Web TV Mundial. Um grande abraço para você, até quinta-feira.